Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é o processo de industrialização do Brasil e a importância da cafeicultura. Bom, o que tem a ver indústria e café? São as duas coisas que a gente vai descobrir na nossa aula de hoje, tudo bem? Bom, já viram um pé de café? Eu trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha. O pé de café, quando ele está pronto para colher, ele fica assim bem vermelhinho. Depois, com o processo de torra, moagem, secagem, aí ele adquire a cor do café que a gente está acostumado a beber. Vamos lá? Para a gente entender, então, a importância da cafeicultura na industrialização do Brasil, é importante a gente conhecer um pouquinho da nossa história, tá? Então, acompanhe aqui comigo na leitura. O título do texto é A Cafeicultura e a Organização do Espaço. Vamos lá? O início da economia cafeira ocorreu no século XVIII. Vamos marcar? Importante essa data, hein? Século XVIII, vai de 1701 até 1800, com o declínio da economia açucareira e da mineração. Importante a gente revisar, tá? O Brasil ele teve três grandes ciclos econômicos. O primeiro foi o ciclo da cana-de-açúcar, que vai acontecer lá na região Nordeste. Logo depois que os portugueses chegam aqui no Brasil, eles iniciam com a economia canavieira. Depois a gente vai ter a economia do ouro, o ciclo do ouro, também chamado de economia aurífera, que vai acontecer bem em Minas Gerais, não é à toa o nome, né? Minas Gerais, porque eram minas de ouro. E em terceiro, aí sim, a economia cafeeira ou a cafeicultura. Ela começa no século XVIII, mas é no século XIX que ela vai ter muita força, tá? Então vamos lá. Foi na região sudeste, outro dado importante aqui do nosso estudo, região sudeste, vamos lembrar? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então foi na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro, onde foram plantados os primeiros pés de café, e depois a cafeicultura se expandiu para Minas Gerais e finalmente chegou em São Paulo, já no século XIX, com destaque para o Vale do Paraíba. Sim, a região do Vale do Paraíba foi uma região muito importante na produção de café no século XIX aqui em São Paulo, tá? Cidades como Taubaté, São José dos Campos, entraram na rota da produção de café. Finalizando aqui, a cafeicultura também se expandiu aos estados do Espírito Santo, Paraná, na região sul, e Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa? Vamos fazer uma leitura de mapa? Então, ó, vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar um amarelo. Então, vamos lá. Na legenda, importante aqui, as cores da legenda. Acho que ficou um pouco ruinzinho esse amarelo, deixa eu trocar. Ei, professora, vou pegar um azul, ver se fica melhor. Paga, azulzinho, beleza. Então, ó, de laranjinha, a gente vai ter o ano de até 1850, tá? No começo, o destaque era São Paulo, ok? E Rio de Janeiro. Começou no Rio e depois veio para São Paulo, plantando café, ok? Depois, a gente vai ter de verde, vamos lá na legenda de novo, aqui, de 1850 a 1900. Olha só como já amplia essa produção de café, principalmente aqui no interior de São Paulo, região de Campinas, e também se expande pelo Rio de Janeiro, chegando até o estado do Espírito Santo aqui, certo? Deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído. Beleza. Agora, vamos dar uma olhada de 1900 a 1950. Essa já é uma fase mais recente, a parte roxinha. De novo, ela dá uma boa ampliada, principalmente, olha lá, no interior de São Paulo, a parte oeste do estado de São Paulo,
dá uma avançada até Minas Gerais também, norte do Paraná, região super importante produtora de café, graças à Terra Roxa, que é uma terra muito produtiva, e um pouco no sudeste, de Mato Grosso do Sul, ok? Nesse slide, a professora não vai aparecer aqui para vocês, mas acho que vai ficar a minha voz gravando aqui. Então, vamos lá. Foi no Vale do Rio Paraíba, no estado de São Paulo, estão junto aqui comigo na leitura? Foi no Vale do Rio Paraíba, no estado de São Paulo, que o café prosperou no século XIX e impulsionou a economia brasileira. Sim, o café ele era chamado de ouro verde, era um bem tão valioso, tão precioso, e as pessoas não, né? Mas os fazendeiros começaram a ganhar tanto dinheiro com o café que ele foi chamado de ouro verde. Esse ouro verde enriqueceu os barões do café, que viviam em grandes e luxuosas fazendas, num estilo de vida requintado e cercado de objetos sofisticados trazidos lá da Europa. Bom, eu não quis aparecer nesse slide justamente para mostrar para vocês o quanto de luxo a gente vai ter nessas fazendas dos barões de café. Olha esses móveis, olha só esse lustre. Provavelmente deve ter vindo lá da Inglaterra ou da França, essa poltrona. E o carpete, então, né? Esses são os barões de café aqui na foto em preto e branco da época. Tudo bem? Importante ressaltar. Primeiro que o Brasil se tornou o maior produtor mundial de café. E segundo, que o nosso principal comprador de café, vocês chutam quem era? Era os Estados Unidos. Sim, todo o nosso café, ou pelo menos boa parte dele, era vendido para os Estados Unidos naquela época. Essa é a parte triste da economia cafeeira, né? Toda essa riqueza, todo esse luxo daquelas fazendas, aquele requinte, aqueles objetos sofisticados, tudo isso foi conseguido às custas do trabalho escravo. A gente vai ter ainda um Brasil escravocrata, com boa parte, a maior parte da sua população negra, vivendo em péssimas condições. E aqui a professora trouxe 3 imagens para ilustrar. Essa primeira aqui, eu não sei se vocês conseguem ler, mas está aqui, ó. Grupo de escravos numa fazenda de café do Vale do Paraíba, século XIX. Então, eles estão ali com o cesto, com a peneira, deve ter recém colhido o café e foi feito esse retrato, tá? Então, infelizmente, a gente precisa lembrar que a mão de obra na economia cafeeira, pelo menos na maior parte do seu período, foi uma mão de obra escrava. Pois bem, então se o Brasil se tornou o maior produtor mundial de café, era muito importante ter uma logística nesse sistema de transporte da carga, porque naquela época a gente não tinha carro, nem navios sofisticados, nada disso. Então o transporte era feito principalmente com carroças, com cavalos, as sacas de café super pesadas eram colocadas nos cavalos ou dentro das carroças e eram trazidas do interior de São Paulo ou de Minas até o Porto de Santos, que foi um porto construído e que se desenvolveu muito para esse transporte da carga do café, tanto para os Estados Unidos como para a Europa também. Então vamos lá dar uma olhadinha no texto, o que ele fala sobre essa questão da infraestrutura? Vamos lá. A importância do café e a organização do espaço. A construção de infraestrutura. O que seria essa infraestrutura? Seriam elementos muito importantes para o transporte da carga, no caso aqui do café. Então, foram construídas ferrovias, como essa aqui, né, feita pela Companhia Mogiana,
Eram ferrovias que vinham desde o interior, interior de São Paulo, de Minas, passando pelo Paraná também, e levava até os portos esse café. A ferrovia, a grande vantagem do transporte ferroviário é que você consegue carregar toneladas e toneladas de sacas de café, muito mais do que se fosse na carroça de um cavalo. Então, cada vagão bem cheio, você conseguia carregar muito café até o porto. Então, esse café era transportado com mais rapidez, chegava ao seu destino com uma qualidade melhor, porque não pegava chuva, não ficava no vento, no tempo, não estragava, e ainda assim conseguia ter uma capacidade de carga muito maior do que se o transporte fosse feito por carroças, né? Você vai ter também o desenvolvimento de estradas. Claro que as primeiras estradas, como mostra aqui na foto, eram estradas bastante rudimentar, né, de terra, não tinha asfalto nem nada disso. Mas isso foi muito importante porque a gente vai estudar lá na frente, que é a chegada das indústrias. A gente precisa de estradas para transporte de carga, né? E o próprio porto, que é essa imagem que está aqui atrás de mim, do Porto de Santos, é uma imagem do século XIX, tá? A gente vê aqui o navio já a vapor nesse período, tá? E o café era levado a esses navios e transportados para além-mar, né? Hoje, o Porto de Santos, é importante a gente destacar, ele é o maior porto da América do Sul e da América Latina também, tá? Então, aqui, grande destaque para o Porto de Santos, no estado de São Paulo, hoje o maior porto da América Latina, contribuíram para o escoamento da produção de café. Está acabando a aula, vamos finalizar? Então, olha lá. Com a cafeicultura houve o aumento populacional com migrações internas e de estrangeiros, com destaque para os italianos que substituíram a mão de obra escrava. Vamos destacar aqui o aumento populacional. Por que o aumento populacional? Porque as pessoas iam para onde estava o dinheiro, não é isso? E se São Paulo, Rio de Janeiro foram um grande destaque nesse primeiro momento, nesse momento da cafeicultura, perdão, muitas pessoas vieram para cá. A questão dos italianos, dos imigrantes europeus, ela é muito importante, porque eles vão substituir a mão de obra escrava. Nesse período, os escravos ficam livres, ocorre a libertação dos escravos. E aí, quem vai trabalhar nas lavouras de café? Os barões de café? Com certeza que não. Muitos imigrantes saem da Europa, alguns fugindo de situações de crise econômica ou até de guerras, e vêm para o Brasil para trabalhar nessas fazendas de café, como é o caso dos italianos. A grande vantagem desses imigrantes é que muitos deles já traziam consigo seus conhecimentos a respeito de máquinas e de trabalho nas fábricas, porque na Europa, no caso na Inglaterra, por exemplo, você já tinha indústrias, enquanto que aqui no Brasil ainda não. Continuando, durante esse período houve um intenso crescimento das cidades. Trouxe até aqui uma imagem para ilustrar, né? Essas cidades, elas não surgem com prédios, shoppings, nem nada disso, né? Mas as primeiras cidades com chão de terra batida, num esquema bastante simples de comércio e que depois vai crescendo e evoluindo até se tornar essas grandes cidades que a gente tem hoje. O aumento das casas comerciais e financeiras, importante aqui, principalmente por conta dos barões do café. Eles estavam acumulando muitas riquezas, muito dinheiro e não podiam ficar guardando esse dinheiro debaixo do colchão. Então é aí que surge a ideia de um lugar seguro para guardar e proteger as suas riquezas, como o Banco do Brasil. Sim, o Banco do Brasil foi o primeiro banco do nosso país e eu trouxe aqui uma fotinho dele. Aqui, ó. Essa agência do Banco do Brasil, ela foi construída no século XIX, lá no Rio de Janeiro. Finalizando, todos esses elementos contribuíram para a instalação das primeiras indústrias no Brasil. A infraestrutura, a mão de obra especializada dos italianos, o surgimento de um mercado consumidor. O que é mercado consumidor? Gente, para comprar. De que adianta você ter indústria se você não tiver para quem vender? Nesse momento, o Brasil tinha sim um mercado consumidor. A acumulação monetária
foram fundamentais no processo de industrialização brasileiro. Então, não dá para a gente estudar a indústria sem antes falar da importância da cafeicultura. Graças à cafeicultura, você tem pronta toda a estrutura necessária para a chegada das primeiras indústrias. E aí você para e pensa, por que que São Paulo e Rio de Janeiro, né? Por que que esses dois estados na região sudeste são os estados mais industrializados do Brasil? Por que que a indústria não foi lá para o Amazonas? Ou por que que a indústria não foi lá para o Nordeste? Ué, São Paulo tinha o Porto de Santos, São Paulo tinha as ferrovias, São Paulo tinha as estradas por conta do café. Então, se a indústria fosse escolher algum lugar para se instalar, com certeza seria no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, que tinha já pronta essa infraestrutura para a instalação das indústrias. Tudo bem? Entenderam a nossa aula de hoje? Espero que sim, gente. A gente se vê num próximo encontro. Tchau!